O Flamengo perdeu para o Independente Del Valle, a primeira partida da final da Recopa, e claro, já era toda uma frustração e uma reclamação muito grande por parte dos torcedores do Flamengo em relação à comissão técnica e o time. Mas o que mostrou esse jogo e o que nós podemos projetar para o jogo do Maracanã? Sou Diogo Abreu, do canal Flamenguista do Norte, e vem comigo que eu te explico. Bom, óbvio que esse jogo gerou toda uma frustração pelo desempenho do time, mas a gente tem também que analisar do ponto de vista racional como se comportou o time e por que se comportou dessa maneira. Quais foram as condicionantes que fizeram o time estar assim. Claro, fazer as críticas que precisam ser feitas ao time, mas sem também excluir algumas condições que ajudaram para que o jogo se desenrolasse, desenvolvesse dessa maneira. Eu me refiro a algumas coisas, mas principalmente a questão física do próprio time, que isso é uma responsabilidade do Flamengo. A questão da comissão técnica, que tem que entender melhor o seu elenco, para saber quais jogadores usar, quando usar, em que momento usar. E eu não tiro a responsabilidade da comissão técnica de maneira alguma. E também a questão da altitude, que não deixa de ser um fator preponderante para esse resultado. Historicamente, o Flamengo, todas as vezes que jogou na altitude, teve, em termos de desempenho, não estou falando apenas de resultado, mas de desempenho sofrível, principalmente no segundo tempo. Bom, o Flamengo no primeiro tempo, ele conseguiu ser competitivo com o Del Valle. O Del Valle não é nada demais. O Flamengo, inclusive, criou mais chances. Que eu me lembro, pelo menos 2 vezes o Gabigol teve a oportunidade de abrir o placar. Óbvio, no segundo tempo já existe um desgaste natural do time, muito em função da altitude. Se você pegar os históricos dos jogos do Flamengo na altitude, no segundo tempo, o time sempre cai muito de produção. Inclusive esse elenco, com diferentes técnicos. Então no segundo tempo o Del Valle tentou se impor de forma física mesmo, rondando a área do Flamengo, recuperando as segundas bolas, mas em nenhum momento, eu me refiro em nenhum momento até sair o gol, o Del Valle chegou a criar chances de gol. Que grande defesa você lembra do Santos ter feito, né? Claro, o gol saiu numa bola parada e muito em virtude porque o tempo de bola na altitude ele é modificado. Vários jogadores falaram isso, inclusive goleiros, que é muito difícil para a defesa e para o goleiro pegar esse tempo de bola. Não à toa, o Santos, que é um goleiro muito seguro, falhou em alguns momentos, né? Todo mundo já critica o Santos, mas se você pegar jogadores que passaram pela altitude, principalmente goleiros, todos eles vão falar, zagueiros, que o tempo de bola modifica muito. E a gente viu isso, não foi só uma vez que o Santos falhou. Ele errava alguns lances, o tempo de bola. E aconteceu no escanteio, onde o atacante, o jogador do Del Valle que fez o gol, ele cabeceou entre o Fabrício Bruno desculpa, e o Davi Luiz. Então, claramente, o tempo de bola aí influencia. E depois o Del Valle conseguiu, mesmo tecnicamente sendo um time inferior ao Flamengo, ter mais controle do jogo, muito em virtude, de novo, da questão física. Não estou dizendo que o Flamengo é uma maravilha, que não merece crítica. Não, ainda um time desorganizado. Embora tenha menos de 60 dias de treinamento, a comissão técnica tem que começar a dar mostras de desenvolvimento, mostras de melhorias, pelo menos em relação à performance nos próximos jogos. Tem que mostrar que alguma coisa está melhorando, que existe um desenho, eu sempre falei isso, que existe um trabalho, um progresso, existe uma progressão de performance, de trabalho, e isso não está sendo visto. Obviamente, o time se mostra muito desorganizado, taticamente falando. Tá? Esse é um outro ponto, uma outra discussão. Em relação ao jogo, o Del Valle não tem um time melhor que o Flamengo, muito pelo contrário. Na minha opinião, o Flamengo tem todas as condições de reverter o jogo, esse placar no segundo jogo e ser campeão. E é importante a torcida entender que ela precisa, nesse tempo, criar um ambiente positivo para o Flamengo. Criar um ambiente para que o Flamengo possa entrar confiante e vencer o jogo pelo placar que precisa no jogo de volta do Maracanã. É mais time que o Del Valle. E olha, ninguém ganha com esse clima desfavorável no Flamengo, a não ser os anti-flamenguistas, principalmente a mídia de São Paulo, que vai começar a bater no Flamengo de tudo quanto é jeito agora, porque não tem outro interesse, e vão bater no Vitor Pereira.
Não tem outro interesse a não ser criar uma crise no Flamengo. Já fez um vídeo sobre quem ganha com essa crise. E são os anti-flamenguistas que ganham com essa crise. Então, rubro-negro, agora é a hora de apoiar o time. Porque o Flamengo, ao vencer essa Recopa, não que a Recopa seja importante do ponto de vista do título da Recopa, mas é importante agora, nesse momento, para que o Flamengo tenha um clima favorável para trabalhar até os campeonatos que realmente importam, que é a Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Do contrário, a gente vai viver aquele ciclo que ninguém mais aguenta. Tira um técnico no primeiro semestre, coloca um outro no segundo semestre, que vai compor com o elenco, aí depois, no ano seguinte, a gente vai começar com outro técnico. Já deu isso, né? Está na hora de a gente apoiar a comissão técnica que está lá e, principalmente, não deixar criar um clima desfavorável. As críticas precisam ser feitas, mas a gente precisa apoiar o nosso time para que seja campeão e que se crie um clima positivo para que o trabalho aconteça. Um trabalho precisa ter continuidade. A comissão técnica tem sua responsabilidade? Sim, tem. Mas o trabalho tem menos de 60 dias, eu acho que tem 45 dias. Não dá para ser taxativo falar que o trabalho não presta ou querer o técnico que vai embora, querer que o técnico vai embora. Isso é surreal. Isso a gente vai ser motivo de piada para os adversários se fizermos isso. Então é hora de botar a cabeça no lugar, a frustração existe, mas a gente pode reverter esse placar. É 1-0 lá, a gente ganha no Maracanã, ganha tranquilidade e chega no segundo semestre da melhor forma possível, com a continuidade de um trabalho de um técnico que, a meu ver, tem conteúdo tático suficiente para fazer esse time jogar mais do que jogou nos últimos 3 anos, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like que é muito importante, compartilhar esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e, claro, deixa aqui seus comentários, sua opinião, que é muito importante para o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.